Bom, mas então, quer ver? Vamos conversando já do que nós vimos na aula passada. A gente viu o seguinte, que é, nós vimos, então, iniciamos o nosso estudo referente aos protozoários, tá? E aí, nós passamos a ver, então, o seguinte, que os protozoários, eles são micro-organismos, geralmente, né, então, na verdade, eles são organismos unicelulares, então são formados de apenas uma única célula. Além de tudo, os protozoários também, eles são organismos eucariontes, né? Eles vão ter uma membrana que vai, então, separar o material genético do restante do conteúdo da célula deles, certo? Então, isso torna, né, no caso, eles, além, né, desse quesito, torna eles um grupo à parte no sistema de classificação. Eles também, nós temos protozoários que podem ser autótrofos e heterótrofos. Geralmente, os protozoários autótrofos são aqueles que são dotados de estruturas chamadas de cloroplastos, tá? Essas estruturas, então, assim como acontecem nas plantas, né, que são responsáveis por fazer a fotossíntese, elas também realizam a fotossíntese nos protozoários. Além disso, também, os que são, no caso, heterótrofos, eles são indivíduos geralmente relacionados ao parasitismo. Então, eles vão se apropriar de algum organismo para poder fazer a sua nutrição, tá? E também, a gente, além de tudo isso, a gente também viu as classes relacionadas com os protozoários, né? Nós vimos que o que vai classificar um protozoário vai ser o seu sistema de locomoção. Então, a partir dessa informação aí, a gente consegue separar eles em quatro classes. Nós vamos ter a classe, então, relacionada aos protozoários ciliados, que são aqueles que vão se movimentar através dos cílios. Nós vamos ter os protozoários que são chamados de flagelados. Esses, então, são dotados de um flagelo e, consequentemente, realizam a sua locomoção através dessa estrutura, né, do flagelo. Ele vai auxiliar no impulso, né, da célula. Nós também temos os esporozoários, que são protozoários que não possuem nenhuma estrutura locomotora, por isso que eles têm esse nome esporozoários, certo? Esporos, então são organismos produtores de esporos. A maneira que eles encontram de entrar em um outro indivíduo vai ser através da formação dessa estrutura, chamada de esporo, ou, né, como a gente também pode encontrar na literatura, que é bastante utilizado, também chamado de oocisto, tá? E aí, por último, também, nós temos os protozoários ameboides, que são aqueles, então, que possuem estruturas chamadas de pseudópodes, né? E eles conseguem realizar a movimentação do seu corpo através da emissão desses pseudópodes. O que é uma emissão de pseudópode? Nada mais é do que a emissão, na verdade, o prolongamento, a formação de um prolongamento do citoplasma dele, onde ele consegue fixar essa parte do citoplasma dele, e após fazer essa fixação naquele pezinho, digamos assim, que ele cria, ele movimenta todo o restante do conteúdo celular dele para aquela direção. Então, tanto ele pode se locomover assim, como ele pode também realizar a sua alimentação assim. Aí, dentro desse caso aí, né, da nutrição, nós temos as formas de se alimentar, né, os mecanismos que eles utilizam para se alimentar. Nós podemos dizer, então, que eles podem realizar a fagocitose, que é quando os protozoários englobam, então, partículas sólidas e fazem a digestão dessas partículas sólidas dentro das células deles. Ou, então, eles podem realizar a pinocitose, que vai ser ao contrário, né, vai ser com partículas líquidas, certo? Então, isso aí é um mecanismo que vai proporcionar, então, a alimentação deles. É claro, né, gente, também que existe, é, como é que eu posso falar para vocês? Diferentes, uma diferença, digamos assim, na, na forma com que eles se alimentam, que é o que a gente vai ver hoje, a nutrição deles, relacionada à nutrição deles, tá? E não o ato de se alimentar. O ato de se alimentar está relacionado a isso que eu acabei de falar para vocês: fagocitose ou pinocitose. Mas, de acordo com a nutrição, nós vamos aprender hoje. Beleza? Bom, vamos ver aqui se ele vai resolver trabalhar hoje, né? Meu Deus do céu. Tá.
Bom, gente. Aí, galera, deixa eu conversar uma outra coisa com vocês. Quando a gente vai trabalhar com os protozoários, vocês vão ver que durante toda essa nossa caminhada com os protozoários, a gente vai aprender muito nome diferente, tá? E esses nomes, eles geralmente vão estar vinculados a uma morfologia que eles vão apresentar. Olha só, a gente, estou tentando apresentar a tela aqui e tá falando assim, ó, não é possível compartilhar a sua tela. Ocorreu um erro ao compartilhar a tela. Que bom. Mas deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma outra coisa que eu pensei. Tá, mas enquanto isso eu vou conversando com vocês sobre isso. Então, gente, os protozoários, eles apresentam algumas diferenças de acordo com o estágio evolutivo que eles vão ter. É como eu falei para vocês na última aula. A gente tem as formas, por exemplo, bebê, criança, adolescente, jovem e adulto. E assim o protozoário é também. Ele vai adquirir uma forma e uma nomenclatura de acordo com essa forma que ele vai ter. Muitas vezes, a forma dele vai estar relacionada somente a uma estrutura que ele vai ter para auxiliar, por exemplo, a disseminação dele, tá? Como no caso aqui que eu vou falar para vocês. Os esporozoários. Se a gente for ver a palavra esporo, lembra o quê? Vocês já tiveram microbiologia? Sim ou não? Sim? Vocês então sabem que existem bactérias que são bactérias formadoras de esporos, né? Que é uma cápsula que envolve, né, de fato, a bactéria ali, tá? E através dessa cápsula ela consegue se disseminar, tá? Então, assim, os protozoários, eles funcionam da mesma maneira. Alguns deles são capazes de formar uma carapaça em torno deles, mas é chamada de oocisto essa carapaça, certo? Então, esses protozoários, eles vão possuir uma estrutura chamada de oocisto ou ainda, né, cisto, tá? E eles podem, então, se disseminar através dessas estruturas. Então, o esporo vem da estrutura que ele tem, que forma ele, que é chamada de esporozoito, dentro de um cisto. Então, por isso que eles são chamados de esporocistos, certo? Então, a partir daí também, vocês vão pegar, comecem a linkar essas coisinhas assim, que fica mais fácil para vocês aprenderem. Outra forma também que eles vão ter, e que também está relacionada, por exemplo, à forma de reprodução deles, a gente vai ter muito comum no ciclo do toxoplasma, na verdade, no ciclo dos sarcocistes, né, que é toxoplasma, neóspora e etc. Ó, viu? Chegou até a cair aqui, que bom. Que é muito comum, gente, vai ser o fato de que eles têm de acordo com a divisão da célula deles, né, de acordo com a reprodução deles, eles vão apresentar uma estrutura. Por exemplo, os taxoítos, tá? Que é muito comum essa forma durante o ciclo de vida do toxoplasma. Eles são chamados de taxoítos porque o que é um taxoíto? Nada mais é do que o esporozoito, que vai ser a estruturazinha que vem dentro do cisto, né? Do oocisto, que o indivíduo vai ingerir e vai se contaminar, tá? Não só através da ingestão, gente, mas para ficar mais fácil, assim, é um exemplo, tá? E então, o oocisto, ele vai se romper, liberar esse esporozoito ali de dentro. Quando o esporozoito começa a se multiplicar, que ele está cheio de energia e se multiplica muito rápido, ele é chamado de taxoíto, certo? Aí esse taxoíto, ele entra na corrente sanguínea e alcança os órgãos do indivíduo que ele está parasitando. E quando ele alcança os órgãos, ele se fixa no tecido, né, do seu hospedeiro, e ele acaba, então, a partir dali, começa a se reproduzir no tecido do hospedeiro, formando uma estrutura que a gente conhece por cisto, tá? Só que aí, esse mesmo esporozoito, que virou taxoíto, tá? Porque ele se multiplicou muito rápido, e agora tá lá no cisto daquele indivíduo, ele vai passar a se chamar bradizoito. Porque a multiplicação dele, o tempo de multiplicação que ele vai ter, quando a gente compara, por exemplo, com o taxoíto, é muito mais lento, certo? Então, a gente chama bradizoítos aqueles que se reproduzem de uma maneira mais lenta e os taxoítos aqueles que se reproduzem de uma maneira mais rápida, tá? Bom, além disso, né, que isso aí foram estruturas que eu falei para vocês que estão relacionadas, por exemplo, ao filopicomplexa. Ó, tentei compartilhar de novo, vamos ver se vai agora. Ao filopicomplexa, gente, nós também vamos ter, por exemplo,
outras estruturas que vão estar mais relacionadas com o filo que a gente vai começar a ver nessa aula, que são, no caso, dos flagelados. Nós vamos ter protozoários que vão apresentar uma estrutura chamada de trofozoito. O que é um trofozoito, gente? O trofozoito ele vai ser uma estrutura como se fosse muito semelhante a uma estrutura ameboide, tá? Que lembre, assim, por exemplo, né, uma parte, assim, gelatinosa, digamos assim, tá? Uma estrutura mais gelatinosa. Então, oba, gente, consegui! Então, aí o que vai acontecer? Deixa eu mudar aqui, porque agora vocês já vão conseguir acompanhar o que eu tô falando para vocês. Opa, passei. Então, olha ali, ó. Aqui, como exemplo, eu dei para vocês um trofozoito de giardia. Então, o trofozoito ele vai ter uma estruturazinha mais mole, digamos assim. Ele não é uma estrutura, por exemplo, que o parasito vai utilizar para se disseminar no meio ambiente. Porque ela é uma estrutura que não tem proteção nenhuma, tá? Então, vai ser uma estrutura que vai ocorrer internamente no hospedeiro, certo? De maneira nenhuma, exceto alguns casos que nós vamos ver o tipo de transmissão, que aí vocês vão entender o porquê que não tem necessidade do protozoário mudar de forma para ele poder ser transmitido para outro indivíduo, tá? Mas então, assim, em todo caso, essa forma aqui não é uma forma eficaz para ele disseminar e contaminar outros indivíduos, porque ela não consegue se manter viável no meio ambiente. Diferentemente, por exemplo, dessa segunda forma aqui, ó. Opa, voltei o slide sem querer. Dessa segunda forma ali, gente, que é o cisto, certo? O cisto, sim. O cisto, ele vai ser a estrutura que vai estar relacionada com a disseminação do parasito. Até porque ele tem toda uma conformação biológica, ele é formado por glicoproteínas e proteínas bem importantes que vão estruturar toda a parede cística que a gente chama. Essa estrutura aqui que envolve todo o conteúdo que tem dentro. É bem entre aspas, galera, é como se fosse uma membrana plasmática, só que muito rígida, certo? Que vai proteger o parasito que está dentro dele, tá? Quando esse cisto é ingerido ou é, digamos assim, quando ele entra no organismo, não importa a forma, se é através da respiração ou da ingestão, ele então, né, por conta dos ácidos estomacais, etc., que a gente tem, a questão enzimática toda do organismo, ele acaba então se dissolvendo e liberando o parasito que vai estar ali dentro, o qual vai se ligar na estrutura específica do corpo do seu hospedeiro, vai começar a se reproduzir e vai começar a formar o quadro clínico no indivíduo que ele está parasitando. Tranquilo até aí? E aí aqui, ó, gente, nesse próximo slide, é o slide que eu falei para vocês com relação, né, ali que eu dei o exemplo do toxoplasma, né? A questão do esporozoito, ó, que vem essa estruturazinha aqui dentro de uma bolinha, né? Bem simplista, mas é isso aí mesmo, tá? Então, quando ele entra dentro do organismo do hospedeiro, a bolinha, né, que é o cisto dele, que ele é ele é um esporozoário, né? Então, ele então se desmancha, liberando aquele esporozoito, e esse esporozoito vai se multiplicar. Quando ele começa a multiplicar muito rapidamente, ó, na verdade, ele adquire um formato mais arqueado, né? Por isso que ele é chamado de taxoito. E ele tem uma multiplicação rápida. Aí, a partir do momento em que ele invade o tecido e se fixa no tecido do hospedeiro, ele acaba diminuindo a sua multiplicação, se tornando, então, uma célula chamada de bradizoito. Tudo isso, uma nomenclatura para cada tipo, nesse caso, de reprodução. Bom, aí, galera, uma exceçãozinha também que nós temos dentro do grupo dos flagelados, né, que acabou ficando para trás, mais embaixo, né, eu deveria ter posto um lugar ali do toxoplasma, mas enfim, são os mastigotas. Os mastigotas, gente, aqui nós temos dois gêneros importantes, que são os tripanosomas e as leishmanias. Esses aqui, gente, adquirem algumas formas um pouquinho diferentes dessas que nós vimos, tá? Mas todos eles vão ter a nomenclatura mastigota no final, como vocês podem observar aqui na escrita, tá? Os amastigotas, por exemplo, é quando os parasitos que são tripomastigotas, leishmania ou os tripanosomas, eles viram uma estrutura oval, tá? E essa estrutura vai ser encontrada dentro do hospedeiro definitivo deles. Então, uma estrutura que, na verdade, ele vai utilizar para se multiplicar de uma maneira muito rápida dentro do seu hospedeiro, para daí ele se tornar o que nós conhecemos por forma infectante. O que é a forma infectante? É a forma que
quando entrar no organismo do seu hospedeiro definitivo, vai se reproduzir sexuadamente e vai causar doença nesse hospedeiro definitivo, tá? Além dessa forma, gente, a gente também vai encontrar, por exemplo, a forma promastigota, que é a segunda aqui que vocês estão vendo. Essa forma aí, geralmente, ela vai estar relacionada, então, com o hospedeiro invertebrado. É uma forma que vai proporcionar apenas a reprodução em grande escala, reprodução assexuada dele, tá? E, por último, então, a gente vai ter a forma tripomastigota, que é a forma que, no caso, né, tanto da leishmania quanto do trypanosoma, neste caso aqui, vou usar o cruzi como exemplo, eles possuem para poder se disseminar para os outros organismos. Então, o inseto, quando ele vai picar o hospedeiro definitivo, que é um mamífero, ele injeta a forma tripomastigota. Aí a forma tripomastigota vira a forma mastigota, que vai se reproduzir, e quando ela ficar madura o suficiente, ela vai se transformar novamente em forma tripomastigota, que vai ser sugada por um inseto que não foi infectado ainda e vai infectar um outro indivíduo. Deu para entender mais ou menos, pessoal? É claro que a gente vai ver um por um disso aí. É só para vocês terem uma noção das nomenclaturas das formas, tá? E mais ou menos em quais parasitos essas formas vão acontecendo, tá? É só uma visãozinha assim bem por cima, porque a partir de agora a gente vai falar tanto, mas tanto na forma desses parasitos que vocês vão decorar. Não vão decorar. Vão saber quem é quem. Bom, gente. Acho que eu falei isso aqui para vocês na aula passada, agora eu não lembro. Enfim. Vamos revisar. Aí, gente, nós vimos que os protozoários, eles têm uma estrutura muito importante, né? Na verdade, alguns deles. Principalmente, nesse caso, os tripomastigotas. Eles possuem uma estrutura chamada de kinetoplasto. O kinetoplasto, ele é uma organela. Ele funciona muito semelhante como uma mitocôndria. Só que, nos organismos, de uma maneira geral, a mitocôndria, ela é uma estrutura responsável pela respiração celular. Ou seja, produção de energia para aquela célula. É a partir daí que ele vai conseguir ter ATP para poder, né, fazer todos os processos bioquímicos que ele precisa fazer. Então, o kinetoplasto, apesar de ele ser muito semelhante a uma mitocôndria, ele é rico em DNA, que é chamado de DNA mitocondrial, tá? DNA mitocondrial. E esse DNA, gente, principalmente no grupo dos tripanosomas, e os tripanosomas que são bem específicos de animais, como, por exemplo, Trypanosoma brucei, Trypanosoma equiperdium, Trypanosoma vivax e Trypanosoma evans, para que eu possa fazer um diagnóstico correto dessas espécies, eu só consigo, gente, principalmente entre Trypanosoma brucei e Trypanosoma evans, eu só consigo diferenciar quem é quem através de teste molecular. E é aí que está o negócio. O que é utilizado para fazer o teste molecular entre uma espécie e outra é o DNA do kinetoplasto. Ali eu consigo ver a pequena diferença que um e outro têm, certo? Por isso que eu tenho duas espécies. Apesar de eles serem tão semelhantes, porque eles possuem uma similaridade de 98% no DNA deles, apesar de ser tão alta assim a similaridade deles, eu consigo, através de um teste molecular, saber se eu estou trabalhando com Trypanosoma evans ou se eu estou trabalhando com Trypanosoma brucei. Tá, professora? Mas e o que eu tenho a ver com isso enquanto médico veterinário? Muito bem, meu querido aluno. Você, como médico veterinário, que eu acredito, né, que vai ser um baita médico veterinário. Se alguém de vocês já pensou se tem vontade de trabalhar com essa questão, assim, de mais relacionada, digamos assim, à pesquisa, você pode fazer um medicamento, fazer um teste para que você possa identificar um e outro parasito, certo? Até porque são parasitos que têm um grande impacto econômico na pecuária. Então, assim, você pode, e agora você já sabe através de que maneira você pode estar trabalhando com esses parasitos e ter certeza de com quem você está trabalhando, tá? Além dessa estrutura, gente, nós vamos ter também o corpúsculo basal, que também é chamado de bleferoblasto, tá? Essa estrutura, gente, vai ser a estrutura onde nós vamos ter a inserção. Então, vai ter a ligação entre a célula do parasito e a estrutura locomotora dele, ou seja, o flagelo ou o cílio. E aí, por último, nós vamos ter, no caso aqui, o reservatório, que é um local, então, que está relacionado com secreção de metabólitos que o parasito pode ter, ou também secreção de alguma enzima ou de alguma substância química que ele produza e libere, certo?
Além disso, excreção e também participa da ingestão de moléculas através da pinocitose, tá? Em alguns casos, vocês vão ver daqui a pouquinho, que essa estrutura tem um nome diferente, tá, gente? Vocês já vão aprender. Ué? Aqui, ó, gente. A questão ali da fagostose e da pinocitose, tá? Então, um em partícula sólida, o outro engloba partícula líquida. Daí não é uma partícula, né? É fluido, né? Ah, professora. Bom, agora com relação à morfologia geral. Nós temos, então, algumas organelas diferenciadas, né? A própria membrana plasmática deles, ela é uma membrana um pouco diferenciada. Ela é rica em proteínas, gente, de membranas. No caso dos tripanosomas, gente, essas proteínas são muito interessantes, principalmente, galera, para diagnóstico. Existem vários diagnósticos que se baseiam na questão de proteínas de membrana dos parasitos. Então, eu consigo diferenciar a proteína de membrana de um e outro. E assim, consequentemente, eu consigo fazer o diagnóstico da espécie que eu estou trabalhando, tá? Outra coisa também que é interessante de se falar para vocês é que antes, então, no momento da reprodução deles, quando eles vão fazer o processo de reprodução, seja ele, na verdade, o processo por divisão binária, ocorre uma duplicação das organelas deles. E principalmente também os núcleos deles. Então, são duplicados. E nessa questão de duplicar núcleo, a gente pode ter, então, uma troca dos micronúcleos, que vai auxiliar também na variabilidade do parasito. Além disso tudo, então, que eu falei para vocês, nós temos, então, parasitas que vão apresentar algumas outras estruturas que são importantes no corpo deles, como, por exemplo, o axóstilo. O axóstilo é essa estrutura aqui, ó, gente, que eu estou mostrando aqui com a seta para vocês, tá? Ela é uma estrutura como se fosse um bastão e ela tem como função no parasito, como é que eu posso dizer para vocês? Estabilizar a célula, tá? Ela serve para fazer bem isso mesmo, deixar a célula estável. Porque olhem bem para aquela imagem ali, galera. Olha quanta estrutura tem naquela célulazinha ali. Olha só, eu tenho flagelo aqui em cima, flagelo aqui embaixo, e eu tenho uma estrutura aqui do lado, ó, como vocês podem ver, que parece uma ondinha, que é chamada de membrana ondulante. Tudo isso para auxiliar o parasito na locomoção dele. Vocês imaginem como é que essa estrutura aqui, ó, fininha, que é a membrana plasmática deles, iria se comportar se ele não tivesse algo que pudesse, então, estabilizar a célula dele. Então, o axóstilo é uma estrutura que serve exatamente para isso, estabilizar a célula do parasito. Lembram que a gente vai ter uma estrutura, então, que liga todos os flagelos dele. Então, aqui, ó, gente, se vocês imaginarem comigo aqui, ó, imaginem que aqui a gente tem como se fosse vários tubinhos, tá? Vários não, né? Na verdade, tem cada um relacionado a um flagelo. Um tubinho todo formado, digamos assim, como se eu pegasse um monte de canudo e fizesse um buraco no meio do canudo, tá? Esses canudinhos aí são várias proteínas, digamos assim. E essas proteínas, então, são o que nós chamamos de bleferoblasto. Ela vai dar o suporte para o flagelo ser inserido dentro, certo? E isso aí, o axóstilo vai estar ligado à base desse bleferoblasto para auxiliar também na fixação de toda essa estrutura na célula do parasito. Dá para entender o que eu falei para vocês? Vocês conseguem entender? Porque senão eu acho um jeito de desenhar aqui, tá? Mas enfim, imagine isso. Imaginem vários canudos formando uma rodinha, tá? E aí, como se viesse digamos assim, um amarrador e unisse todos esses canudos. Esse amarrador, ele fosse comprido, certo? Tipo, como se fosse um cano, tá? Seria o axóstilo. Os canudos seriam o bleferoblasto. E aí, no meio dos canudos, a gente insere o flagelo do parasito. Então, toda essa estrutura aí também, ela é fixada pelo axóstilo. Tranquilo até aí? Joia, então. Bom, gente, outra característica também vai estar relacionada com o citoplasma do parasito. Os protozoários, eles possuem uma diferenciação um pouquinho no citoplasma. Eles possuem como se fosse dois citoplasmas formando a célula deles. Nós temos um citoplasma que se encontra numa linha mais externa, que é chamado de, digamos assim, citoplasma mesmo, tá, gente? E aí nós temos o hialoplasma, que é um citoplasma mais claro, digamos assim, que ele se encontra mais no meio
da célula do parasito, certo? Bom, é isso aí. Daqui. Bom, aí, gente, como a gente já sabe, nós temos organelas dinâmicas, as organelas dinâmicas dos parasitas, que vão ser os flagelos, os cílios e os pseudópodes. Dentro desse caso aqui, então, nós temos o flagelo como sendo uma organela que ela tem origem na estrutura chamada de quinetoplasto, certo? Então, nos panossomatídeos, sempre que a gente for olhar a origem do flagelo, a gente vai ver que vai ter o bolso flagelar muito próximo ao quinetoplasto, tá, gente? Então, isso aí é muito certo. E, professora, mas como é que eu vou achar um quinetoplasto num tripanosoma? Muito legal. Olha só o que eu falei para vocês que o quinetoplasto ele é como se fosse um DNA mitocondrial, certo? Então, se ele é um DNA, gente, ele tem como característica, alguns corantes, eles são corantes que se ligam muito a ácidos nucleicos, certo? Então, quando a gente vê uma imagem de um parasito numa lâmina, tá? Que, como vocês vão ver daqui a pouquinho, tudo que é corado em roxo, bem escuro, é material genético, tá, gente? Então, aquilo ali é o núcleo, ou é, no caso dos tripanosomatídeos, o núcleo e as mitocôndrias deles, tá? Os kinetoplastos deles. Então, isso vai ficar muito claro para vocês quando vocês começarem a ver as lâminas que eu vou mostrar durante as aulas, tá? Então, aí vocês já vão saber que próximo a ele ali vai ter o bolso flagelar e a gente vai ter também a liberação do flagelo que vai acompanhar, né, ou não, a estrutura celular do parasita. Bom, então a função do flagelo ela vai estar relacionada com a movimentação desse indivíduo. Para que o parasito movimente de fato o seu flagelo, ele gasta uma alta quantidade de energia na célula dele, tá? Então também, né, tudo isso vai estar relacionado então, com todo o trabalho mitocondrial que o parasito vai fazer. Qualquer coisa a gente perguntem, tá? Só fui ver se não tinha ninguém ali no chat mandando alguma coisa. Bom, gente, os cílios. Os cílios, então, eles são organelas que vão estar relacionadas também à locomoção do parasito. Eles vão auxiliar o parasito na sua locomoção através de impulsos, certo? Além disso, também, os cílios são estruturas que nós encontramos compondo a flora, principalmente de ruminantes, né? A flora intestinal de ruminantes. E também, né, eles têm como característica, assim como os flagelos, direcionar o parasito para apenas uma única direção. Apesar de a célula do parasito ser revestida basicamente de cílios, eles vão direcionar o parasito para um local só, tá? E aí, por último, nós vamos ter, então, os pseudópodes, que nada mais são do que prolongamentos do citoplasma. Geralmente, então, na verdade, geralmente não, desculpem. O grupo, então, dos ameboides, eles vão estar mais relacionados com esse tipo de prolongamento, né? E eles, então, vão trabalhar nisso, vão auxiliar o parasito na sua locomoção. E agora sim, né, gente? Esqueci que tinha o esporozoário. Por último, nós temos os esporozoários, que não possuem nenhuma estrutura locomotora, né? Então, eles vão formar estruturas chamadas de esporos, e esses esporos vão ser os responsáveis por disseminar os parasitos. E dependendo, né, o esporo, ele, na verdade, ele sofre um tipo de reprodução que é chamada reprodução assexuada. Dentro do esporo, a gente... É que assim, ó, gente, deixa eu explicar melhor. É que assim, ó, existem alguns parasitos que eles fazem um processo chamado de esporulação. O que é esporulação? A esporulação nada mais é do que a formação do esporozoito dentro do esporo, tá? Então, mas como é que isso acontece, gente? Eles fazem uma divisão, uma reprodução assexuada dentro da estrutura, né? Do esporo, e aí eles originam o que nós conhecemos por esporozoitos, tá? Só que alguns protozoários realizam isso dentro do corpo do hospedeiro e outros não. Outros vão realizar esse processo fora, no meio ambiente, certo? Porque precisa de condição, tipo de temperatura, umidade e tudo mais, tá? Para que isso ocorra, para que ocorra o processo de esporulação. Então, isso aí é interessante. É uma característica que apenas os esporozoários possuem. Fazer uma reprodução, né, uma reprodução assexuada numa estrutura de contaminação que eles têm. Bom, então agora, galera, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre, então, a reprodução dos protozoários. Assim como, né, a maioria dos indivíduos biológicos, né, existem reproduções assexuadas e reprodução sexuada.
Os parasitos, os protozoários, né, aqui de forma específica, eles conseguem, alguns deles, claro, fazem apenas uma reprodução, que vai ser a assexuada, e outros deles conseguem fazer as duas reproduções em um mesmo ciclo de vida. Tanto uma reprodução assexuada, quanto uma reprodução sexuada. Agora, qual é o conceito dessas reproduções aí, pessoal? Uma reprodução assexuada, ela indica o quê, gente? O A indica já a ausência. Sexuada, sexo, troca de material genético, tá? Então, eu não preciso ter um indivíduo masculino e um indivíduo feminino para que eu possa ter uma reprodução naquele organismo. Ele consegue através simplesmente da divisão da célula dele. Ele multiplica o núcleo dele, por exemplo, e aí a partir disso aí ele consegue formar uma nova célula, tá? Então, o conceito que a gente tem com reprodução assexuada vai ser que a célula mãe vai originar a célula filha. Dentro do grupo de reprodução assexuada, nós temos, por exemplo, a divisão binária simples, que é esse exemplo que eu coloquei ali para vocês. Aqui na imagem, gente, a gente tem um tripanosoma, tá? Então, olhem só a célula aqui. Um tripanosoma bem bonito, de repente o tripanosoma duplicou os núcleos dele aqui, ó, como eu tô mostrando aqui na seta para vocês. Depois que aconteceu essa multiplicação dos núcleos ali, o que que acontece? A célula do parasito começa a sofrer um processamento de estrangulação, ó, um processo de estrangulação, que no caso do ciclo celular normal, nosso, por exemplo, é chamado de citocinese, tá? Quando a célula lá faz meiose e mitose, que ela estrangula para fazer a divisão, o nome é citocinese, né, da separação. Então, ele realiza basicamente uma citocinese aqui, tá? Formando, então, um segundo indivíduo a partir da célula-mãe. Tranquilo? Dúvidas, povo? Se tiverem dúvidas, abram o microfone, que agora eu escuto vocês. Oh, pulei aqui. Desculpem. Ai, que coisa. Peraí, gente. Aí. Bom, aí, gente, depois nós vamos ter a divisão binária do tipo sucessiva. O que que é uma divisão binária sucessiva? Ela se dá inicialmente igual à divisão binária simples. Eu vou ter uma duplicação do núcleo, vou dividir a minha célula ali, tudo certinho, formando mais um a partir da célula-mãe. Só que essas duas células aqui que foram formadas vão se dividir de novo automaticamente. Entenderam? Por isso que ela é chamada de divisão binária sucessiva. Binária porque primeiro origina dois indivíduos aqui e depois esses dois indivíduos aqui se multiplicam novamente, tá? De uma maneira bem espontânea. Sem necessitar, sem programar a célula deles para fazer isso aí. Eles, assim que surgem, já se multiplicam novamente, tá? Deu para entender, gente, essa daqui? Que eu acho que essa é um pouquinho mais difícil de entender porque parece muito semelhante com a outra. Mas deu para entender que quando originou ali a célula filha, tanto a mãe, que né, originou a célula filha, e a filha já entra em um processo de divisão novamente. É só isso aí. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Ah, tá. Beleza, Lara. Aí, gente, nós temos a reprodução do tipo brotação. O que que é essa reprodução? Muito comum, na verdade, é o tipo de reprodução, por exemplo, das babésias, tá? A reprodução por brotação nada mais é do que eu tenho aqui, por exemplo, uma célula-mãe, tá? Ai, que lindo, né? Eu vou mexer e mexo e mudo o slide. Bom, aqui, ó, eu tenho aqui a célula-mãe, certo, gente? Na minha célula-mãe, o que acontece? Começam a originar brotos. Esses brotos nada mais são do que vários núcleos. Aquela célula começa a ficar rica em núcleos dentro dela. Só que aí o que acontece, gente? Formou todos aqueles núcleos, a célula eclode, para daí o parasito formar o restante da estrutura dele, tá? Ele não consegue formar a sua célula inteiramente dentro da célula-mãe. Na célula-mãe eu tenho a formação dos núcleos, né, que a gente chama de brotos, e aí depois a célula eclode e libera eles. Em outros casos, por exemplo, como a gente vai ver, e tem uma imagenzinha aqui, nós temos, no caso que tem babésias que a gente encontra elas em dupla ou em quatro, né, que é em forma de cruz, a gente vai ter numa célula, por exemplo, do hospedeiro aqui, ó, por exemplo, invadir uma hemácia, tá? Que é a célula que ela utiliza. Então, ela vai formar um broto dela aqui e vai ficar uma babésia com duas, digamos assim, dentro da célula, certo? Da mesma maneira como, por exemplo, se fosse uma com quatro, ela ia formar mais um broto em cada partezinha aqui e ia formar uma cruzinha, tá? Aí,
essa, no caso aqui da babésia, né, que faz esse tipo também de reprodução, ela vai se manter dentro da sala do hospedeiro, por exemplo, dentro da hemácia, e não vai romper essa hemácia. Ela vai romper apenas depois que ela multiplicar novamente, né? E for invadir novas células, novas hemácias do hospedeiro. E aí, gente, nós vamos ter a endodiogenia, que é o tipo de reprodução que acontece com o toxoplasma, tá? Essa reprodução aqui, então, eu vou ter a célula-mãe, tá? Que é o toxoplasma, digamos assim. E ele vai começar a fazer uma multiplicação de duas estruturas dentro daquela célula ali, que vai ser o núcleo e o citoplasma. Então, como a gente pode observar aqui, ó, ele começa a dividir essas duas estruturas, núcleo e citoplasma. E, basicamente, ele começa a criar uma célula filha, duas células filhas, né, dentro de uma célula mãe. Quando essas duas células filhas já estão maduras o suficiente, vai ocorrer, então, o rompimento da célula mãe e a liberação das células filhas. E aí, galera, nós temos por último aqui a esquizogonia. A esquizogonia ela é o tipo de reprodução que vai originar uma estrutura chamada de esquizonte. É uma reprodução muito comum dos protozoários apicomplexos, né? Então aí a gente vai ter, por exemplo, eimérias, o próprio toxoplasma, Cryptosporidium, Isóspora, uma série de protozoários, tá, gente? Então, a esquizogonia, ela é uma reprodução, como eu já falei para vocês, que forma o esquizonte. Então, o esquizonte também pode ser chamado de esporozoito, tá, galera? É aquela que eu já expliquei para vocês. Então, eu vou ter um núcleo aqui, esse meu núcleo começa a se dividir, né? E vai formar vários, né? Vários núcleos que vão originar o que nós chamamos de esporozoito, tá? Perdão, gente. Desculpa. Troquei tudo. Não forma esporozoito. Esquizogonia, gente. Vai formar o esquizonte. O esquizonte, gente. Ai, troquei tudo. O esquizonte, gente, ele é uma estrutura que vai acontecer antes de um processo de reprodução sexuada. O esquizonte, gente, ele vai ter a capacidade de fazer duas coisas. Que ele tá nos apicomplexos, é apicomplexos mesmo. Eu só errei isso aí da parte do esporozoito. Isso aí esquece. Quando eu tenho um esporozoito, o meu esporozoito ele vai evoluir para uma forma chamada de merozoito, e o merozoito vai se multiplicar e vai se formar, né? Vai formar, na verdade, um esquizonte. Esse esquizonte, sim, ele vai se transformar em estruturas que nós chamamos de macro e microgameta, tá? Quando eu falo em macro e microgameta, gente, eu já começo a falar de reprodução sexuada. Então, a esquizogonia, pessoal, ela é uma reprodução que vai acontecer antes da reprodução sexuada. Por quê? Porque ela vai estar envolvida em formar células, tipos de células, que vão se diferenciar em gametas, certo? Então, esqueçam aquilo que eu tinha falado do esporozoito, e é isso aí. Esquizogonia gera o esquizonte, e o esquizonte vai ser uma célula que vai se transformar em gameta daquele parasita, tá? Que é o que nós temos aqui. Então, formou os núcleos, esses núcleos aqui vão se diferenciar no que nós chamamos de macro e micronúcleo. Macronúcleo vão ser células femininas e micronúcleos são células masculinas. Os macronúcleos, gente, são sempre maiores que os micronúcleos e eles têm como característica uma coisa bem interessante. Os macronúcleos, eles são chamados de células imóveis. Eles não possuem nenhuma estrutura. Eles são células que se movimentam, tá? Eles possuem flagelo. Dependendo do tipo de parasita, ele pode ter de 1 a 2 flagelos no seu micronúcleo, tá? O que vai possibilitar de ele sair da célula em que ele se encontra e ir procurar o seu macrogameta, certo? Para fecundar esse macrogameta para formar uma estrutura chamada de ovo, né? Ou zigoto, e depois formar o que nós conhecemos por oocisto, que vai ser eliminado no meio ambiente e vai conter o parasita dentro dele, né? E vai contaminar outros indivíduos. Bom, aí agora nós temos então a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, então, nós vamos ter como, né, principal coisa é o encontro entre os gametas. Esse tipo de reprodução é muito importante para qualquer organismo porque ela é responsável por provocar a variabilidade genética nos indivíduos.
porque a gente vai ter uma troca de material genético deles, tá? Que vão originar estruturas menores chamadas de microgameta e macrogameta. Aqui esse desenho é como se fosse macrogameta, esse primeiro, microgameta, ó, tem a caudinha ali, ó, o flagelinho dele ali que vai auxiliar ele na locomoção. Quando ocorre, então, a fecundação, né, que é o encontro entre os gametas, origina, então, o zigoto, que vai se transformar depois num oocisto bem maravilhoso e contaminar o ambiente e os indivíduos. Bom, aí nós temos algumas coisas aqui, né? Um conceito como, por exemplo, a cópula, que nada mais é do que o acasalamento dos gametas. Aí nós temos a reprodução do tipo de conjugação, que ela vai ser uma fusão entre a célula fêmea e a célula macho, que vai dar origem a uma célula filha, certo? No caso, por exemplo, de bactérias, a gente tem o conceito de que conjugação nada mais é do que quando uma bactéria se encosta, né, ou forma um canal, né, que é chamado de pile reprodutivo, e ela faz a troca de material genético ali, né, a troca de um plasmídio, que é um material que vai diversificar a bactéria, vai ter informações mais diferentes da bactéria, e ela passa para aquela bactéria para que ela tenha uma diferença no seu material genético, tá? Então não confundam a conjugação que acontece com as bactérias com a conjugação dos protozoários. Bom, é isso aí daqui. Bom, galera, então agora, dúvidas sobre reprodução? Vocês, por favor, gente, me desculpem daquele erro ali. Eu preciso ler de novo. Como assim, Viviane? Quer que eu volte alguma coisa? É muito nominha, é muito confuso, né? Mas não te preocupa, porque quando a gente for ver protozoário por protozoário, eu vou revisar a reprodução que eles fazem para vocês, tá? É só uma apresentação geral isso aí, tá? Mas assim, como a gente dá aquele pavorzinho inicial, né? Mas é normal, é porque é bastante nome, verdade. Mas, assim, muita coisa. Mas quando a gente for ver protozoário por protozoário, eu vou rever tudo isso com você, gente. Eu vou dizer, olha, lá em tal lugar eles fazem reprodução desse tipo. Lá em tal lugar eles vão fazer tal reprodução. Então, vocês vão gravar. Do tanto que a gente vai falar durante o semestre, vocês vão acabar gravando. Tá bom. Gente, com relação, então, a isso. Tranquilo, pessoal? Vamos passar para nutrição, então? Bom, agora, galera, com relação à nutrição dos protozoários. Nós temos protozoários que fazem uma nutrição do tipo holozoica. Essa nutrição nada mais é do que eles ingerem, então, a matéria orgânica. No ingerir a matéria orgânica, então, eles vão fazer a identificação, a captura, a ingestão, vão assimilar dentro do organismo deles a matéria orgânica e vão também eliminar essa matéria, mas que eles já absorveram o que era necessário dela para o organismo deles, para a célula deles, tá? Então, basicamente, eles pegam uma estrutura, sugam a energia da estrutura e devolvem aquela estrutura de volta para fora da célula. Tranquilo? E isso é um tipo, né, de nutrição que, por exemplo, a gente tem as amebas que realizam e também o plasmodium, né, que é o causador da malária. Aí nós temos a nutrição do tipo saprófita, que ela vai acontecer uma nutrição que é mais por osmose. Então, eu vou ter a passagem do nutriente, certo? De acordo com a necessidade da célula, que é como tá aqui o desenho representando para vocês, ó. Eu tenho uma célula aqui, que é um tripanosoma, tá? Ele faz um tipo de nutrição assim. Então, as substâncias, elas vão penetrando na célula dele, vão entrando devagarzinho ali, tá? Sem gasto de energia. E, no elas entrarem dentro da célula, elas são metabolizadas, né? São digeridas ali dentro, e ele consegue, então, utilizar a energia daquela matéria, daquela substância, digamos assim, né? Para a célula dele. E aí nós vamos ter a nutrição do tipo holofítica, né? Que acontece mais com protozoários que são clorofilados, né? Também chamados de fitoflagelados. Fito vem de plantas, né? Para quem não tem familiaridade com essa questão. Mas então, se lembra plantas, a gente lembra que eles têm cloroplastos, tá? Então, são protozoários que vão utilizar a energia solar, né? Como fonte de energia. Então, os cloroplastos são ativados e a partir daí eles realizam a fotossíntese e produzem a energia necessária para o organismo deles.
Bom, gente, com relação à digestão, nos parasitos que são de vida livres, eles possuem uma estrutura que é chamada de vacúolo digestivo. E, no caso dos outros parasitos, eles têm uma estrutura um pouquinho diferenciada. Como, por exemplo, aqui, ó. Para que eles realizem a ingestão das matérias ou das substâncias que eles necessitam, eles possuem o citóstoma, tá? Tá aqui, ó. Que é como se fosse uma membrana por onde a substância vai entrar. Então, ela entra aqui, ela é processada, ela é encaminhada através da citofaringe, tá? E ela é processada nesse saco, digamos assim, que o parasito tem, tá? Aí, galera, depois que acontece todo esse processamento, né, que ele retira a energia necessária daquela substância, aquela substância que foi inicialmente fagocitada pelo protozoário, ela é encaminhada para uma estrutura chamada de citopígio, que é aqui, tá? Que nada mais é do que é formada uma vesícula dentro da célula do e ele vai eliminar como se fosse uma exocitose, certo? Vai levar aquela vesícula até a membrana plasmática dele e vai romper aquilo ali, liberando aquela substância que ele não precisa mais, porque ele já absorveu toda a energia necessária que ele precisava, tá? Essa estrutura também pode ser, vocês podem encontrar na literatura, ela com o nome de citoprócito, tá? Além de citopígio, pode ser chamada de citoprócito. E com relação à respiração, pessoal, nós vamos ter protozoários, então, que realizam respiração aeróbica, que são aqueles, então, que conseguem sobreviver em um meio rico em oxigênio. E nós temos os protozoários que fazem, né, respiração anaeróbica, que são aqueles que não necessitam de tanto oxigênio para sobreviver. Geralmente, eles vão se alimentar também, né, de uma maneira mais de fermentação do que qualquer outro processo que dependa, como, por exemplo, fotossíntese ou até mesmo o metabolismo normal, né? Normal, ou metabolismo aeróbico, né? Na verdade, que outros parasitos realizam. Bom, gente, agora vamos entrar de fato dentro dos grupos de protozoários e de protozoários que causam doença, tá? Já conhecemos, então, toda a parte relacionada à biologia, né? De uma maneira bem geralzona do protozoário, né? Agora a gente vai começar a ver um pouquinho melhor sobre cada um deles. Nós vamos iniciar, então, com os protozoários que, como vocês já conhecem, né, na verdade, são 4 classes, mas na medicina veterinária, gente, nós nos preocupamos com 2 classes principais, né? Na verdade, com 2 subfilos principais, que são os sarcomastigóforas, tá? E os apicomplexos. Os sarcomastigóforas são aqueles, então, que possuem o flagelo como estrutura locomotora. E os apicomplexos são aqueles também chamados de esporozoários, tá? Então, são esses 2 grupos que a gente vai estudar dentro de protozoários da nossa disciplina. Dentro do subfilo sarcomastigófora, nós vamos ter as classes, na verdade, a classe mastigófora, tá? E dentro dessa classe, então, nós vamos ter os parasitos que nós vamos estudar. O Tritrichomonas, a Giardia, o Histomonas, o Trypanosoma, a Leishmania e também... Não, e a Leishmania, isso aí. Dos flagelados, são esses os parasitos que nós vamos estudar. Já no caso dos apicomplexos, então, nós vamos estar estudando os parasitos que não possuem estruturas locomotoras, que a gente vai ter, então, né, que são chamados de esporosidas ou coccidia. Por quê, gente? Esporosida, porque forma esporos, ou coccidia, porque 100% deles vão acometer o trato intestinal, tá? Por isso também tem o nome, coccídeos, tá? Então, aí dentro desse grupo a gente vai ver a eméria, os isósporas, o Cryptosporidium, Neospora, Toxoplasma, Sarcocistes. E aí, nós vamos ter uma outra classe, né? Que é a Piroplasmaída, né? Desculpa, Piroplasmazida, que vai ser relacionada, né, à mesma classe que a gente vai ter o Plasmodium, mas nós vamos estudar a Babésia. Esses protozoários, eles também são apicomplexos, tá? Assim como os coccídeos, só que esses aqui são hemoprotozoários, são protozoários sanguíneos, tá? Mas tem o mesmo mecanismo de entrada no hospedeiro. Eles não utilizam nenhuma estrutura, nem nada. Eles vão ter na verdade, um conjunto, né, de estruturas que é chamada de complexo apical, e eles vão utilizar isso aí para poder entrar no seu hospedeiro
e se reproduzir lá, se nutrir e tudo mais. Bom, gente, então começando então com o subfilo Sarcomastigófora, algumas características gerais dos parasitas que estão relacionados a esse subfilo. Então, nós temos protozoários dentro desse subfilo que vão ter estruturas locomotoras do tipo flagelos. Também podem ser chamados de... também, né, a gente vai ter protozoários que são pseudópodes dentro do subfilo Sarcomastigófora, tá? Porque dentro nós vamos ter os mastigóforas e os sarcodinas. Os sarcodinas são os que se locomovem por pseudópodes e os mastigóforas os que se locomovem por flagelos, tá? E normalmente esses parasitos, eles não são intracelulares. Agora aí, gente, nós temos um conceito muito importante que vocês também têm que ter bem certo na cabeça de vocês. O que é um parasito intracelular? É um parasito que precisa entrar dentro da célula do hospedeiro para poder sobreviver, tá? Não dentro do corpo, e sim dentro da célula. Por exemplo, se é uma babésia, a babésia ela é intracelular e ela tem que parasitar a hemácia do hospedeiro, certo? Se é, por exemplo, deixa eu ver, uma giardia, a giardia ela é um parasito extracelular. Por quê? Ela vai habitar o tubo intestinal, não o enterócito, que é a célula do intestino do hospedeiro, tá? Então tenham bastante bem claro isso na cabeça de vocês. Intracelular, todo parasito que é intracelular, ele vai ter que estar dentro da célula. Se ele vai parasitar o fígado, ele vai estar dentro do hepatócito. Se ele é um parasito do sangue, ele vai estar dentro da hemácia, certo? Se ele é intracelular, tá? Agora, se ele é extracelular, ele pode estar, se ele é um parasito sanguíneo, mas extracelular, ele vai estar circulante na corrente sanguínea. Ele vai estar circulando juntamente com as hemácias e as outras células que tem no sangue, glóbulos brancos e plaquetas, tá? Então, tenham isso bem certo na cabeça de vocês. Quando a gente fala de intracelular, o parasita está dentro da célula. E essa celular, ele está junto com as células do hospedeiro, certo? Bom, então, gente, nós vamos ter aqui, então, a classe Mastigófora, que é a classe dos protozoários que são flagelados, que tem como característica se locomoverem através de flagelos, e a reprodução deles vai ser uma reprodução assexuada do tipo divisão binária, que é aquela que eu já falei para vocês. Tem o meu parasito bem bonito aqui, ele duplica o núcleo, depois que ele duplica o núcleo, ele começa a fazer uma separação da célula dele, né? A célula mãe, no caso, aumenta de tamanho e começa a se dividir no meio, formando, então, dois parasitos. E os dois parasitos vão ter, né, a mesma característica, né? Os dois têm núcleo, todas as organelas que um tem, o outro tem, tudo certinho. Bom, e com relação, né, dentro dessa classe, da classe Mastigófora, nós temos uma divisão bem interessante. Nós temos os parasitos que são chamados de hemoflagelados. Hemo vem de sangue, né? Flagelados, então, são parasitos flagelados que ocorrem principalmente no sangue ou aquilo que é relativo ao sangue. Então, nós vamos ter parasitos sanguíneos, parasitos na linfa e também em espaços teciduais, tá? Como, por exemplo, a leishmania, a babésia, o trypanosoma. Todos esses são parasitos hemoflagelados. Ah, desculpe, menos a babésia, né? Mas a babésia, ela é um parasito sanguíneo também. E aí, no caso, nós vamos ter também os flagelados de mucosa, que podem ser, então, de mucosa genital ou de mucosa intestinal, tá? No caso da mucosa genital, nós temos os tricomonas, né? Os tricomonídeos, né? Que são parasitos que causam tricomonose, que geralmente eles vão estar associados, no caso da medicina veterinária, o principal é o Tritricomonas foetus, que ele vai causar uma doença no trato reprodutivo, tá? Então, ele é um parasito de mucosa reprodutiva. Porém, né, o mesmo parasito já foi diagnosticado em gatos na mucosa intestinal, causando diarreia felina, tá? Então, mas mesmo assim, isso não tira a essência dele, que é um parasito de mucosa. Bom, então, olhem só, gente, essa classificação geral aqui para a gente entender bem. Então, nós estamos falando do reino protista, né? Que são os protozoários. E aí, dentre os filos que nós temos, né? Os apicomplexos, que não têm estrutura de locomoção. Os microspora, que também são chamados de esporozoários, tá? Os cilióforos, que se locomovem por cílios. Aí também nós temos os sarcomastigóforos. Dentro dos sarcomastigóforos, nós temos
aqueles que se locomovem através dos pseudópodes, que são os sarcodinos, né? E os mastigóforas, que se locomovem por flagelos, que são os mastigóforas, né? Bom, acho que eu repeti 2 vezes. Aí, gente, dentro desse subfilo, nós vamos ter a classe zoomastigófora, que também é chamada de mastigófora. Dentro dessa classe, nós vamos iniciar o nosso estudo com, com a ordem Tricomonadida. Dentro dessa ordem, nós vamos ver a família Tricomonadidae e o gênero Tricomonas, ou também, né, que é mais conhecido na literatura, Tritricomonas. Dentro desse gênero, gente, nós temos algumas espécies, como, por exemplo, o Tenax, o Hominis, o Vaginalis, o Fecalis, Suis. Na verdade, aqui tá Fetus, é uma tabelinha, tá, que eu peguei, mas é o Phoetus, o nome correto, e o Galinae. Dentre esses aqui, gente, o mais importante, na verdade, que na medicina veterinária a gente vai ter o Tricomona Phoetus, tá? Porque ele é um parasito bem importante, principalmente em bovinos, né? Causa doença do trato reprodutivo e nós vamos nos ater a ele. Mas, para título de conhecimento de vocês, o Tenax ele é um parasito de mucosa de boca. O Hominis, que também ele tem uma similaridade com o Vaginalis, é mucosa reprodutiva. O Fecalis também é de mucosa intestinal, ser humano, tá, gente? Tô falando. Aí o Trichomonas suis, que ele vai, que eu vou falar um pouquinho sobre ele. Não vou falar agora, vou falar depois. E o Galinae também, vou falar depois. E o Phoetus, que vai ser basicamente a aula dele. Vou falar depois, é porque já é o próximo slide, tá? Quer dizer, não foi bem o próximo slide, eu acho. Mas eu já vou chegar nele ali. Bom, gente, então, falando um pouquinho da ordem Tricomonadida. Dentro dessa ordem, então, nós temos a família Tricomonadidae. Essa família, então, é dotada de parasitos que tem como característica serem flagelados de mucosa. Eles apresentam na sua morfologia, tá, gente? Morfologia é o aspecto deles, tá? É a forma que eles têm. Então, eles têm uma estrutura chamada de piriforme. Por que piriforme, gente? Porque a maioria dos parasitos, ela lembra a forma de uma gota ou uma pera, como vocês podem observar aqui, ó, uma lágrima, né? Também nós podemos dizer que eles são pleiomórficos. Por que pleiomórficos? O pleiomorfismo significa que é várias características em um. Eu posso observar ele e dizer que ele tem vários formatos em um parasito. Eu olhando, eu posso dizer que ele tem uma similaridade com uma gota. Mas talvez você que está vendo o parasito aí, ache que ele está mais arredondado do que para uma forma de gota. Então, o pleiomorfismo é isso. É a capacidade que ele tem de se parecer com mais de um tipo em uma estrutura só, tá? Então, quando eu falo, né, deles, geralmente eu utilizo o termo de pleiomórfico, né? Mas, enfim, piriforme ou pleiomórfico eu posso utilizar. São parasitos uninucleares, então possuem apenas um único núcleo. Eles têm como característica apresentar na região anterior, que é essa aqui, de 3 a 5 flagelos. E eles possuem um flagelo que é chamado de flagelo recorrente. Por quê? Porque ele sai aqui de cima e ele forma uma membrana chamada membrana ondulante. E esse flagelo acompanha a célula e fica livre aqui, certo? Além disso, ele também possui essa estrutura aqui chamada axóstilo, que vocês já sabem que ela dá, então, uma estrutura para a célula, né? Ela estabiliza a célula. E esses parasitos dessa família, eles têm como característica não apresentar estruturas císticas. Eles só apresentam a sua forma no tipo trofozoito, que é essa forma que a gente está vendo aqui na imagem, tá? Esses parasitos, gente, eles são transmitidos de forma geralmente mecânica. Por esse motivo é que eles não necessitam ter uma estrutura que proteja eles no meio ambiente, tá? Até eles conseguirem contaminar novamente um outro hospedeiro. Pelo fato de ele ser passado de um hospedeiro ao outro, ele na verdade só tem uma morfologia, ele só apresenta uma forma morfológica, que é a forma de trofozoito. Bom, agora sim, ó. Aqui, gente, então, dentro dessa família, então, nós vamos ter o gênero Trichomonas, né? E dentro desse gênero, nós temos, então, um parasito que tem uma amplitude de animais que ele acomete bastante grande. Nós temos o Trichomonas suis, que ele pode parasitar, então, a cavidade nasária, mas também ele é responsável por parasitar o trato digestivo de suínos, né? Parasitando o intestino, secos, enfim, toda a estrutura dele. O Trichomonas galinae, que também é um parasito
basicamente de todas as aves, mas ocorre de uma forma muito maior, por exemplo, em pombos. E aí, por último aqui, nós temos o Tritrichomonas foetus, que é bem importante para nós, né? Que é um parasito causador de doença reprodutiva em bovinos. Agora não quer mudar o slide, que bom. Aí. Bom, gente, então, Tritrichomonas foetus. Agente etiológico, Tritrichomonas foetus. A doença que ele causa é chamada de tricomonose genital bovina. Então, tricomonose causada pelo Trichomonas foetus, tá? Ela é uma doença venérea, porque ela é transmitida através do ato sexual entre os animais, né? E ela comumente se manifesta principalmente em vacas e novilhas que não tiveram, na verdade, né, em novilhas principalmente que, na verdade, tiveram um primeiro contato e o contato foi com um touro que estava infectado, tá? E através disso, né, vocês conseguem fazer o diagnóstico, os sinais, né, que são apresentados geralmente vai ser o aborto até o 5º mês, né, após a monta na vaca, né, ou na novilha. Também isso pode ser acompanhado de piometra, né, que vai ser, no caso, a liberação do muco, né? Então a gente encontra um muco bastante granuloso na região vaginal da vaca, né? E também, né, os fetos que ela acaba são fetos que vão sofrer um processo de abortamento, geralmente, né? A gente vai tentar uma mumificação fetal ou então natimortos. Entretanto, gente, as vacas, ao longo do tempo, elas acabam adquirindo uma imunidade contra tricomonas. Tanto que é, né, recomendado que as vacas que tiveram contato que foram infectadas pelo parasito, elas devem então ter que nós chamamos de repouso sexual. Se manterem afastadas do touro em até 3 ciclos reprodutivos, né? Para daí depois elas voltarem a ser utilizadas, mas daí, no caso, com inseminação artificial. E aí elas vão conseguir gerar terneiros saudáveis e bem tranquilamente. Bom, então agora vamos ver um pouquinho da biologia do parasita. Com relação à morfologia dele, gente, assim como é característica da família, né? Então, eles são pleiomórficos, também podem ser chamados de terem uma estrutura, né, mais em forma de gota e tal, isso vai depender de cada um. No caso do Trichomonas foetus, ele vai apresentar 3 flagelos na região anterior, e também vai ter um flagelo recorrente, né, que vai terminar aqui, né, formando um flagelo posterior. Vai ter a formação de uma membrana ondulante, certo? Que o flagelo vai utilizar para percorrer toda a estrutura do corpo dele. Vai apresentar, então, um núcleo também e o axóstilo para fazer a sustentação da célula dele. Ele, então, vai ter um tamanho que pode variar, né, de 8 a 18 micrômetros por 4 até 9 micrômetros. É um parasito, então, que está bastante... Como é que eu posso explicar para vocês? É um parasito, de uma maneira geral, então, que ele está bem relacionado a manifestação dele se dá, então, no trato reprodutivo de bovinos, né? No caso do macho, ele vai ocorrer de uma maneira geral mais na parte relacionada ao pênis, ao epidídimo. Ele também pode contaminar, então, o canal deferente, mas o sêmen ele não contamina. Já no caso da fêmea, né, ele vai também estar relacionado principalmente à parte da vagina e do útero da vaca, né? Aqui, gente, como vocês podem observar, nós temos uma imagem, né, que é uma microscopia eletrônica do parasito. Então, olhem só. Aqui nós conseguimos ver bem os flagelos dele e a membrana ondulante, né? E também, propriamente, o núcleo dele. Aqui nessa segunda, né, na B, nós também conseguimos observar. Essa outra imagem aqui eu trouxe, gente, exatamente por esse motivo aqui, ó. Olhem que bonito que ele fica aderido na mucosa vaginal, tá? Então, aqui a gente consegue observar bem o parasito, como que ele se adere, né, na mucosa vaginal. Aí aqui, gente, ó, são imagens de lâminas de como é que a gente encontra, quando a gente vai fazer o diagnóstico comumente, como é que eu vejo o parasito, tá? Então, é dessa maneira. Podem ver, né, que ele é bem pleiomórfico mesmo, ó. Em algumas ele se manifesta mais redondinho, em outras um formato mais de gota, né? Então ele acaba mudando um pouco a estrutura trofozoítica dele.
Por isso que ele é chamado de pleiomórfico. Mas ele vai continuar com as mesmas características, apresentando os 3 flagelos na região anterior e um flagelo na região posterior. Ai, que coisa. Além também, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, do núcleo dele, que vai estar bem marcado aqui, ó, como vocês podem observar. Vou esperar chegar o slide ali. Aí. Como vocês podem observar aqui, ó, o núcleo roxo, tá? Então, tudo que é material genético sempre vai se curar numa coloração bem mais forte em qualquer organismo que você vai observar. Bom, então, como eu já falei para vocês, então, ele é um parasito do trato reprodutivo de bovinos, né? E tem como característica parasitar, então, o trato reprodutivo feminino, né? A área da vagina e do útero. Também ele pode ser encontrado nas membranas fetais e no próprio feto, em caso de fetos macerados ou fetos mumificados, que ele também pode acometer, né? No caso. E no caso de bovinos machos, então, ele vai acometer toda a questão, toda a região, então, do prepúcio, do pênis, epidídimos e canais diferentes. Bom, a transmissão, a gente chama de transmissão mecânica porque o touro, então, no caso, vai infectar a vaca se, né, por exemplo, ele teve uma relação com uma vaca que estava contaminada, o parasito, pelo fato de ficar no prepúcio dele, até mesmo no pênis, raramente ele vai parasitar a uretra, mas pode acontecer, tá, gente? Então, ele vai ficar ali alojado naquela região. Ao touro ter novamente uma monta, ele acaba infectando uma novilha, uma vaca que não teve contato com o parasito, e a partir daí, então, ela se torna contaminada e o parasito também começa a se multiplicar dentro do organismo dela. Pelo fato de sêmen não ser uma parte que geralmente é um manuseio errado dele. Por exemplo, se vai ser feita uma inseminação artificial e você usa algum material que você acabou sem querer alcançando alguma parte assim que seja uma região de mucosa ali e entre em contato com o sêmen, a gente pode estar, no caso, contaminando o sêmen. E uma vez o sêmen contaminado, gente, nem a parte assim, nem a questão de congelamento, adição de diluente ou também de antibiótico é capaz de matar o parasito, tá? Ele vai continuar vivo e contaminando aquele sêmen. Só vou terminar essa parte aqui, tá, gente? Bom, então o touro, quando ele é infectado, geralmente é ele que dissemina no plantel, tá? E ele, a partir do momento, então, ele passa a ser tanto agente transmissor quanto reservatório. Por que reservatório? Porque o parasito vai ficar ali na cavidade prepucial e também peniana do touro, e ele também vai ser o que vai veicular para as vacas, tá? E à medida em que um outro touro monte numa vaca que está contaminada, aí a vaca transmite para aquele touro. Além disso, também tem contaminação através de fomites, né? Que a gente pode colocar, por exemplo, toda a instrumentação utilizada para inseminação artificial, etc. E também a gente, além dos animais infectados um passar para o outro, os insetos também podem funcionar como veiculadores. Por exemplo, uma mosca posou na parte, assim, na região vaginal e tem um muco escorrendo ali. No ato da mosca se posicionar no muco da vaca e ir para a cavidade vaginal, né, mais ou menos próxima, a cavidade vaginal de uma outra vaca, ela pode estar levando o tricomonas para aquela outra vaca e contaminando assim ela. Vou parar por aqui, porque agora são 10 horas, né? Na próxima aula, então, a gente vai ver o ciclo biológico, tá? E a gente vai, se vocês quiserem, eu falo um pouquinho sobre o diagnóstico deles, mas só vou dar uma pincelada, tá, gente? E aí nós vamos terminar a parte... Professora. Oi. Pode falar. Uma pergunta. O Trichinomas fetus, ele pode ser detectado pelo exame andrológico? Pelo exame andrológico, somente se... É que, na verdade, ele não vai causar nenhum edema nem nada, tá? Você vai descobrir que o touro, ele é contaminado a partir do momento em que você vê na tua propriedade que não tá rendendo, entendeu? A vaca não tá segurando, cria, ela começa, por exemplo, assim, perto do cio, ela começa a liberar um muco muito purulento, aí você vai pensar, mas o que tá acontecendo, né? Quem fica observando, né, toda hora os animais que tem, vai olhar aquilo ali e vai chamar atenção, né? A primeira coisa que vai chamar atenção é isso aí, a questão de que a vaca não vai segurar o aborto.
Aí você vai querer diagnosticar isso aí. E no você fazer um exame clínico, geralmente já consegue detectar mais ou menos se é, né? Mas a coleta de material, ela é uma coisa muito importante para você fazer o diagnóstico correto, tá? Porque, na verdade, existem várias outras possibilidades que podem provocar isso, né? Por exemplo, outras doenças reprodutivas, né? Que existem, brucelose, leptospirose, enfim. Só que a questão da produção do muco é uma coisa bem interessante, né? Mas, assim, de que vai dar algum sinal, assim, mesmo, não tem, tá? O único sinal mesmo é o aborto, que é o que chama mais atenção. Não sei se respondi, Mariana. Era isso? Aham, respondeu sim. É isso? Então tá. Mas daí na próxima Obrigada. aula a gente conversa. Não, capaz. Na próxima aula a gente pode conversar. Na verdade, vamos conversar um pouco mais sobre isso daí, tá bom? Então, gente, muito obrigada, tá? E eu vou resolver aquela questão do formulário de vocês. Qualquer coisa eu converso com vocês pelo WhatsApp, tá bom? Boa noite a todos. E desculpem o atrapalho no início da aula, tá, gente? Não esqueçam de deixar um oizinho no chat para eu dar a presença para vocês, tá? Boa noite, pessoal. Prof, Oi, Bruna. viu? Eu estava acompanhando pelos slides que a senhora mandou na sala virtual e só vai até o 35. Sim, eu resolvi colocar hoje porque eu achei que eu ia passar um pouquinho, mas eu vou atualizar, tá? Pode deixar que eu vou fazer isso aí. Tá, beleza. Já, Beleza, tá bom? obrigada. De nada. Ok, boa noite. Boa noite. Mas alguém tem alguma pergunta, pessoal? Então tá, boa noite, gente.